Olá, meu nome é Rafael Pompeu, eu sou aluno do curso de Engenharia da Computação da UFPA, atualmente estou no 8º semestre e junto com o Pedro André, também aluno do curso de Engenharia da Computação, fomos orientados pelo professor Dr. Lamartine Vilar a apresentar o curso de Engenharia da Computação e Engenharia de Telecomunicações da Universidade Federal do Pará, dando foco nas principais dificuldades que podem ser encontradas nos cursos, perfis desejados, área de atuação após a formação e a disciplina de graduação. O reitor da Universidade Federal do Pará atualmente é o Emanuel Zaguri Tourinho e a UFPA no ano de 2021 conta com uma população universitária de mais de 56 mil discentes e tem um total de 11 campos espalhados por todo o estado do Pará, com mais de 560 cursos de diversas áreas de atuação. Já no Instituto de Tecnologia, o ITEC, temos 11 cursos, dentre eles Engenharia da Computação e Engenharia de Telecomunicações. Primeiramente, precisamos nos perguntar qual é o objetivo do curso de Engenharia da Computação. O objetivo pretendido durante sua criação era formar recursos humanos em engenharia de computação na região amazônica. No contexto da UFPA, o curso era formar engenheiros de concepções, capacitando-os para atuar tanto no mercado de aplicações, como prosseguir em estudo mais avançado, envolvendo atividade de pesquisa e de desenvolvimento, mais especificamente em sistema de telecomunicações e automação de processos. O curso de graduação em Engenharia da Computação é o primeiro curso dessa natureza implantado na região amazônica. O curso é um curso bem novo comparado com os outros cursos de Engenharia da Computação mais tradicionais. Por exemplo, o curso de Engenharia Civil, que teve sua criação em 1931. Já o curso de Engenharia da Computação, ele teve como a sua primeira turma somente em 2001. E atualmente é um dos cursos mais procurados dentre os cursos ofertados pelo ITEC. Nos tópicos que eu estarei falando nos slides posteriores, eu vou estar abordando tópicos como atividades, quais são as atividades que um engenheiro da computação pode estar atuando no mercado de trabalho, onde trabalhar no âmbito regional, nacional e internacional, o campo de trabalho dele, o salário inicial e os salários médios, as principais dificuldades na profissão e na graduação. As atividades de engenheiro da computação podem ser divididas em diversas áreas da tecnologia da informação. Dentre elas estão o desenvolvimento de software, que é responsável pela criação de aplicações mobile e web, e hardware de computadores, como sistemas embarcados e microcontroladores. Temos o teste de software e hardware. Geralmente, em empresas grandes, é dividido no time de desenvolvimento e o time de QA. Então, geralmente, quem faz o desenvolvimento da aplicação não faz os testes. O teste é a criação de redes de computadores, análise e tratamento de dados, que, dependendo da skill do engenheiro de dados, ele pode transitar tanto em cientista de dados, engenheiro de machine learning, engenheiro de dados e analista de dados. Com enfoque mais em administração, a gente tem a gerência de TI, que visa algumas metodologias e diversas áreas que envolvem a programação. Por exemplo, bioinformática, mercado financeiro e também em estatística. No âmbito de onde trabalhar, eu selecionei algumas empresas e lugares para se trabalhar. As empresas, entre aspas, regionais que selecionei foram a COTIC, que é a Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação da UFPA, e é um ótimo lugar para quem está buscando o seu primeiro estágio na área e desenvolver algumas skills de programações. E outro lugar é a CETIC, Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é bom para quem está procurando também seu primeiro estágio e desenvolver skill nas áreas de redes e infraestrutura. Os dois lugares muito bom
para quem está entre o segundo e o sexto semestre da faculdade, devido à sua localização, que é dentro da universidade, e fica facilmente conciliar entre estudo e trabalho. A pandemia do Covid-19 acelerou o processo de home office em muitas empresas do setor de TI, tanto nacionalmente como internacionalmente, e permitiu para muitos se candidatarem mesmo não estando no local da empresa de trabalho. Dentre as empresas nacional estão o iFood, o PicPay, a Compass Pontual e a N-Topos. A Compass Pontual eu coloquei aqui porque é onde eu trabalho nela e ela é 100% home office. E a N-Topos também é onde o Pedro André trabalha. E as duas empresas têm bastante recomendação de ser uma empresa tanto para quem está começando a trabalhar, tanto para quem está em um nível de senioridade maior. E o iFood também e o PicPay, onde a gente conhece amigos que trabalham e recomendo bastante a empresa. Internacionalmente, a gente tem as Big Techs, que são empresas focadas em tecnologia da informação. E dentre elas temos o Google, a NVIDIA, a Microsoft e a Philips. As empresas costumam trabalhar em ramos diferentes. É bastante difícil passar no primeiro processo seletivo deles, porque eles cobram bastante. E também, com o nível de senioridade em uma tecnologia específica, se torna mais fácil de conseguir uma vaga nessas empresas. Temos algumas pessoas da própria Universidade Federal que trabalham nessas empresas. O salário de um engenheiro da computação, ele costuma variar com o nível de experiência do profissional. Ele começa em aproximadamente R$ 4.000 e vai subindo conforme o seu nível de experiência. Vamos dizer que um valor mediano seria pago a um engenheiro da computação pleno em uma área. E também ele pode chegar até R$ 8.000, que seria considerado um valor alto. Lembrando que a gente não está falando de cargos específicos e está falando sim de uma média geral. E a média costuma variar conforme a localidade. Por exemplo, no estado do Pará é um valor X e em São Paulo é outro valor. E também varia de país para país também. Agora eu falarei sobre o curso em si, que é Engenharia da Computação. Eu abordarei nos tópicos posteriores principais disciplinas da graduação, o perfil desejado, o que se deve esperar de um aluno que vai fazer Engenharia da Computação e o que se esperar de um curso. Muita gente costuma confundir Engenharia da Computação, Ciência da Computação e Sistema de Informação, não optando pelo o que ele deseja do curso. Por exemplo, se ele quer uma área mais administrativa, ele de preferência que ele escolha o Sistema de Informação. Se ele quer uma área que ele envolva mais teoria e outras coisas, necessariamente que ele opte por o curso de Ciência da Computação. Engenharia da Computação tem mais eletrônica e hardware envolvido também. Aqui eu dividi as principais disciplinas da graduação em blocos. Eu falarei agora sobre os blocos de matemática e computação básica. No bloco de matemática, a gente tem a disciplina que é álgebra linear, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, método numérico para engenharia, variáveis complexas, probabilidade e estatística e processos estocásticos. Em computação básica, a gente tem programação, estrutura de dados, teoria da computação 2, arquitetura e organização de computadores, sistemas operacionais, computação gráfica e processamento de imagem. Em matemática, a gente nota uma maior dificuldade nos alunos de graduação em cálculo 1 e método numérico para engenharia. Já em computação básica, a gente tem uma dificuldade em sistemas operacionais e arquitetura de computadores devido ao conteúdo ser muito grande para um intervalo de tempo pequeno.
Nesse outro bloco, abordaremos a computação aplicada e eletricidade. Em aplicação aplicada, a gente tem banco de dados, engenharia de software, rede de computadores 1 e 2 e inteligência computacional. Em eletricidade, temos circuitos elétricos, eletrônica analógica, eletrônica digital e teoria eletromagnética. Em computação aplicada, a maior dificuldade dos alunos é inteligência computacional. Em eletricidade, é o bloco onde tem mais disciplinas que os alunos costumam ter a dificuldade devido ao nível de matemática cobrado ser bastante alto, que são circuitos elétricos, eletrônica analógica, eletrônica digital e teoria eletromagnética. Sendo a disciplina teoria eletromagnética, às vezes, sendo um grande divisor para quem continua ou sai do curso. O perfil desejado de um aluno de graduação de engenharia da computação tem que ser uma base bem forte em matemática, então ele precisa saber a matemática do ensino médio bem forte para quando ele chegar na disciplina de cálculo 1 ser a base dele da graduação. Saber pesquisar, saber os métodos de como pesquisar no Google, ser mais eficiente em conseguir questões, em conseguir fazer trabalho, referências científicas e raciocínio lógico. Precisa ter um bom raciocínio lógico porque vai enfrentar problemas logo no começo da graduação de programação e precisa ter bastante foco porque ao longo da disciplina teremos vários assuntos relacionados à programação. E o que podemos esperar ao se formar em engenharia da computação? Tem uma maior procura dentro dos cursos ofertados do Instituto de Tecnologia da FPA, devido o mercado de TI estar bastante aquecido durante os últimos anos e também devido à oportunidade de home office e trabalho nacional. A demanda para estágio no segundo semestre, a gente pode notar que o curso de engenharia da computação é bem requisitado para estágio. Iniciação científica aplicada em diversas áreas. Diversas áreas da iniciação científica pode ser explorada, como bioinformática, processamento de linguagem natural, ciência de dados e outras coisas. Temos um mercado, como eu disse, bem aquecido e aplicar aprendizados em projetos que a gente vai estudando em cursos por aí. Olá, eu sou o Pedro André e eu vou falar um pouco sobre o curso de Engenharia de Telecomunicações, assim como ministrado na UFPA pela Faculdade de Computação e Telecomunicações, do Instituto de Tecnologia. Eu vou falar um pouco sobre as atividades do curso e sobre a profissão após a graduação, onde trabalhar regionalmente, nacionalmente e internacionalmente, o campo de trabalho, o salário inicial e as principais dificuldades na profissão e na graduação, fora mais detalhes do curso e assim diante. Algumas atividades que podem ser exercidas por um engenheiro de telecomunicação são desenvolvimento de software e hardware com enfoque em comunicações analógicas e digitais. Então, envolve conhecimento de programação, além do conhecimento específico de comunicações digitais. Então, por exemplo, um engenheiro de telecomunicação pode trabalhar com radiofonia, telefonia, sistemas de comunicação em geral. Há também a atividade de processamento de sinais. Existe bastante matéria de processamento de sinais durante a graduação. Existem vários projetos. Então, saindo do curso, você vai sair com uma boa expertise também em processamento de sinais. O suficiente para trabalhar em empresas que, por exemplo, você está trabalhando ali com filtragem de sinais, compressão de sinais, esse tipo de coisa. E, por último, a arquitetura de sistemas de comunicações. Então, com o seu conhecimento de antenas, por exemplo, de rádio, é possível trabalhar como um arquiteto, por exemplo. Você é contratado para trabalhar em uma grande indústria ou em uma mina. E nesses lugares que a internet às vezes não é tão boa, não é um sistema, o sistema externo não serve para ser usado ali dentro, é possível ser contratado para, por exemplo, planejar o sistema de rádio dentro de uma fábrica, ou planejar um sistema de rádio dentro de uma mina. Então, esses são casos bem reais
de atividades realizadas por um engenheiro de telecomunicação. Algumas das principais disciplinas já foram faladas quando se falou em engenharia da computação, principalmente quando a gente fala das matérias mais de matemática sem um enfoque específico em comunicação ou computação. Então, cálculo, sinais e sistemas, processamento digital de sinais, todas as variáveis complexas, teoria eletromagnética, tudo isso também está presente no curso de engenharia de telecomunicação. O diferencial se dá justamente na parte de teoria das comunicações, técnicas de otimização, legislação na engenharia de telecomunicações e assim em diante. São conhecimentos bem específicos que o engenheiro da computação não vai ter, e enquanto o engenheiro de telecom ele vai ver boa parte, ele vai ter um conhecimento mais específico de programação e computação, a parte de telecomunicação é bem específica a ele. Ele acaba perdendo um pouco na parte de computação, então a computação é mais básica, a gente tem programação, estrutura de dados, sistemas operacionais e redes de computadores. Mas essa base já é mais do que suficiente para se buscar um emprego só de desenvolvimento de software. Não precisa ser algo específico de comunicação. O perfil desejado no curso, ele segue um pouco a engenharia, que basicamente já vinha como uma base matemática. A gente sabe que o sistema educacional do nosso país não é muito bom, então essa base matemática é difícil de vir mesmo vindo de alunos de escolas particulares. Então, o aluno que já tem mais treinamento, ou que já vem de outros cursos, ele vai ter mais facilidade, ainda mais porque logo de cara a gente tem cálculo 1 e cálculo 2, isso que costumam ser grandes pontos logo de cara, assim, para a pessoa saber se ela vai continuar ou não no curso. Então, fora isso, há questão de saber pesquisar. Esse é um curso que não há tanta orientação direta, não há um momento de planejamento de carreira, não há um estudo vocacional dos alunos. Então, sobre essa questão de puxar um emprego, um estágio interessante, saber que área você quer se especializar, vai depender muito de você. Querer saber o que está acontecendo nessa área e buscar oportunidades, fora de saber pesquisar dentro ali do curso mesmo. Pesquisar mais conteúdos que você não está vendo tanto em sala de aula, pesquisar, sentir dificuldade com uma coisa e pesquisar videoaulas, coisas do gênero. E uma base eletrônica é interessante, isso é mais difícil ainda do que uma base matemática de vir. Usualmente vai vir de pessoas que já fizeram outro curso, ou então fizeram algum tipo de ensino técnico. E o que esperar do curso especificamente na FCT? Fora alguns pontos que eu já mencionei, a gente tem um compartilhamento de vantagens com engenharia da computação. Então, muitos pontos que foram tocados em engenharia da computação se aplicam novamente para telecomunicações, assim como algumas desvantagens. Então, em qualidade, eu diria que os cursos não variam muito. A gente vai ter quase que os mesmos professores, muitas das mesmas disciplinas. Então, há essa questão da proximidade. E a gente acaba tendo, por isso, a flexibilidade profissional. O engenheiro de telecom ele vai tocar em muita parte de programação, de software, e isso já serve justamente para ocupar uma posição que poderia ser ocupada por um engenheiro da computação. Mas o engenheiro da computação ele não tem a mesma vantagem, ele não pode ocupar um cargo de engenheiro de telecomunicação. Não pelo menos ser um curso que complete bem mais a educação dele, em comparação com um caso de telecomunicação. Então, essa flexibilidade é um lado muito bom, porque às vezes você pode não se identificar com algo mais específico de, por exemplo, trabalhar numa Oi da vida, mas se identificar ali com o desenvolvimento de software. Outro problema é que acaba sendo baixo índice de graduação, e isso é devido a vários motivos. Há o problema com matérias que são mais difíceis e que muitas vezes há um problema justamente pela pessoa não ter a base necessária para ter mais facilidade. A gente sabe também a situação do nosso país, então muitas vezes a pessoa tem que trabalhar, logo no começo tem que estagiar, e isso dificulta muito
a pessoa ter o tempo para se dedicar ao que é necessário, estudar tudo que não sabe, aprender, e esse tipo de coisa. Então, tudo isso contribui para um baixo índice de graduação. Então, a gente tem anos que, por exemplo, 2 pessoas se formam, o que é bem baixo, para se você for ver alguma turma de graduandos. Mas isso acaba contribuindo ao fator de, justamente, é um mercado aquecido, porque às vezes a gente não tem tanta oferta de bons profissionais. E isso engloba ali bastante dessas dificuldades que vão ocorrer. Então, tem que ter em mente que para realizar esse curso não basta apenas gostar da área, tem que estar dedicado para pesquisar o que for possível, fora mesmo ali do momento acadêmico. Tem que saber que as oportunidades têm que ser buscadas, não vão aparecer tantas ao longo do curso, não vai ninguém chegar te oferecendo o estágio para completar o estágio obrigatório. Então, tem que ter sempre isso em mente ao começar o curso de Engenharia de Telecomunicações. E falando justamente de alguma dessas oportunidades que podem surgir, regionalmente, que eu posso falar mais de estágio, mas também há oportunidade de profissão, de carreira, é a TV Cultura, né? Mais de televisão, é um trabalho bem específico de telecomunicações, provavelmente envolve mais operação de aparelhos existentes, otimizações e assim diante. O engenheiro de telecomunicação ele tem a questão que ele é muito bem treinado para o manuseio de equipamentos, né? Cabeamento, dispositivos de comunicação, essa parte é bem interessante. E a gente também tem o LACE, no âmbito mais acadêmico, assim como a gente tem vários laboratórios na faculdade, no Instituto de Tecnologia também, que a pessoa pode ampliar seus conhecimentos e seguir ali pela carreira do mestrado e do doutorado, que é uma opção também muito válida. Mas, nacionalmente, a gente já vai ter aí gigantes, né, como a Oi, a NET e a Anatel, que é mais um órgão fiscalizador. A telecomunicação, tipo, ela vai existir em todo o país, vai existir uma empresa grande, pelo menos. Não é como a computação, assim, que a gente tem muito mais presença de multinacionais. Essas empresas são grandes e a tendência é que o mercado cada vez mais se aqueça, enquanto o país está se adaptando ao 4G e também a instalação do 5G. Então, considerando que as tecnologias nunca param de avançar, a gente sempre vai ter a demanda por bons profissionais capazes de seguir ali o que está acontecendo no mercado. E internacionalmente a gente tem a oportunidade de trabalhar em empresas que atuam aqui no Brasil, como por exemplo a Vivo e a TIM. Isso pode levar a oportunidades exteriores, como elas são multinacionais. E também a gente tem as gigantes como a Siemens e a Ericsson, que são empresas europeias, são muito respeitadas no meio de telecomunicação. Então, cada vez mais há uma possibilidade de um estudante da UFPA, por exemplo, se formar e eventualmente trabalhar numa dessas apenas com inglês em dia e uma boa carreira nacionalmente. Isso é uma realidade, trabalhar para essas empresas, basta apenas um pouco de foco e o conhecimento específico de, por exemplo, inglês e tal. Agora, falando um pouco mais dos salários, eu diria que o piso e o teto, comparado, né, com o salário de engenharia da computação que a gente já viu, são um pouco mais altos, justamente por a gente está trabalhando com uma área de uma expertise mais específica e que também não é tão popular. Engenharia da computação é um dos cursos mais procurados, acredito, no momento de tech, quanto engenharia de telecomunicação nem tanto. Então, assim como a quantidade de graduandos. Então, a partir disso, a gente já vê que há uma disparidade de oferta de profissionais, sendo que engenharia de telecomunicações é uma área bem mais específica. Então, isso leva diretamente a tanto um piso maior quanto um teto maior. Então, um especialista na área vai chegar facilmente a 20 mil. Basta ter os anos de carreira e o respeito. E acredito que é isso. A gente discorreu um pouco sobre os cursos da FCT, apresentou algumas oportunidades, apresentou
como é mais ou menos a experiência do curso, relacionada ali com a experiência de trabalho, como balancear essas vidas, o que há de interessante para se obter desses cursos aqui na região. E a gente espera que isso sirva de orientação para alguém, para ajudar alguém a decidir sua carreira, e também ajudar pessoas a decidirem não tomar a decisão errada de buscarem um curso que no final elas não vão se identificar. Então é isso, muito obrigado.